Metade do ano já passou. E os planos do começo do ano? Como é que estão? Esse é o papo de hoje, de um texto que eu escrevi lá na virada do ano. Eu sou uma pessoa que é capaz de querer fazer 1000 planos antes do café da manhã. E foi justamente por causa disso que eu fui aprendendo a lidar com priorização, a entender como que eu defino planos que são mais simples para que eu consiga ser consistente neles. E nisso eu li bastante mesmo sobre ciência comportamental, sobre neurociência, sobre gestão, que é o meu trabalho, e acaba que você vai criando alguns mecanismos e alguns modelos mentais, e o fato de eu ouvir, de eu ter uma comunidade e ver que alguns problemas eles se repetem, eu começo a enxergar diferentes estratégias para diferentes tipos de pessoas. Em quase todos os cenários, ter um planejamento mais simples significa mais resultado. E a primeira pergunta que eu faço quando a gente está falando de planejamento pessoal é a seguinte: você quer planejar para você resolver ou você quer planejar para você ter o controle da situação? Naturalmente, existem pessoas que elas são mais controladoras. Controladoras no sentido de eu quero tentar prever todos os cenários que vão existir na minha vida e por isso eu crio um planejamento extremamente detalhado. A questão é que na prática, quando eu crio um planejamento muito detalhado, fica muito difícil de manter ele no médio e no longo prazo. Então a minha pergunta aqui é, eu quero fazer planos para encontrar um caminho até os meus objetivos ou eu estou planejando na tentativa de controlar o futuro e todas as suas variáveis? Essa diferença, ela é sutil, mas ela é extremamente importante para quando a gente quer olhar para o longo prazo, que é algo que a gente geralmente não consegue fazer muito bem como ser humano, justamente pela forma como a gente evoluiu como espécie. Você planeja para alcançar algum objetivo, significa traçar uma rota até o seu destino. Então, é basicamente você não viaja sem um mapa, correto? Se você está olhando para o seu planejamento como uma forma de, pô, o que eu vou fazer na terceira semana do terceiro mês para frente, você está tentando linearizar a impermanência da vida, né? Esse é um contexto, inclusive, budista que fala sobre a impermanência da vida. E esse é o caminho certo para a frustração, porque a única constante que a gente tem na nossa rotina é a impermanência, é o imprevisto. Então, se você quer analisar nesse nível de microgerenciamento as suas tarefas, o único caminho certo, ele é a frustração. Por isso que aqueles templates de Notion super complexos que vão colocando você, que as pessoas vendem, que vão colocando o que eu vou fazer na minha primeira semana, de tal a tal hora, aí, sei lá, o cachorro ficou doente, acabou o seu planejamento. Quando você volta, você se sente frustrado, você se sente culpado, e a questão aqui é simplicidade. E o que eu posso dizer aqui é que isso não é só na vida pessoal, né? Quando a gente pega grandes projetos na indústria de engenharia ou na indústria de tecnologia, em diferentes negócios, acaba que a experiência ela se torna a mesma. Eu não consigo fazer mudanças extremamente complexas ao mesmo tempo se eu não tiver todo mundo muito focado nisso, engajado e ainda assim diluindo as responsabilidades em diferentes pessoas. Quando eu falo da experiência pessoal, você não tem outras pessoas para dividir. Então não adianta você tratar os seus objetivos como se você fosse uma empresa com vários funcionários, com vários departamentos. Não é assim. Por isso, essa simplicidade ela é fundamental. Na trilha da produtividade, a gente sempre coloca que quando a gente vai construir o seu sistema, a gente tem dois tipos de sistema. O primeiro sistema ele é de organização pessoal, que é basicamente o sistema onde processa todas as tarefas que você precisa fazer no seu dia, na sua semana. O outro sistema ele é um sistema de objetivos. Eu vou falar e trazer um vídeo só disso. O sistema de objetivos é a estrutura que você cria para você conseguir organizar todas as tarefas e facilitar que elas sejam executadas para um determinado objetivo. Então, vou dar um exemplo simples. Você quer manter a dieta, começou uma dieta e quer manter. Você não ter besteira em casa, você ter ali um papel na frente da sua geladeira lembrando o que você tem que comer da dieta. Então, coisas que facilitem que você execute aquela tarefa que é se manter na dieta, é você montar o seu sistema para você se manter consistente. Agora, ter o papel, a caneta, a agenda, é que você precisa processar todas as informações, porque você não só tem a dieta no seu dia, você tem várias coisas. E quais são essas coisas que a gente coloca lá? Você tem rotina, coisas que você precisa fazer naturalmente todos os dias. Você tem esses projetos que têm esses objetivos e você tem a única constante aqui, que são os imprevistos. Então, vamos lá, dando conceitos aqui.
Rotina é tudo aquilo que você que já faz parte da sua vida e deve permanecer. Seja porque você não pode tirar, seja porque você não quer tirar. Então, de 9 às 6 da tarde eu tenho um trabalho porque eu preciso, mas de 5 às 6 eu treino porque eu quero. E isso é rotina, isso está dentro do seu planejamento. Os projetos são iniciativas que você escolhe adicionar à sua vida. Por decisão própria, elas passam a ocupar uma parte do seu tempo, energia, dinheiro e outros recursos. Então, de 7 às 9 eu escrevo para newsletter ou eu gravo esse vídeo. O terceiro ponto são os improvisos. Então, são os acontecimentos inesperados que interferem na vida, na rotina e nos seus projetos. Essa é a única variável garantida no seu dia que algo imprevisto vai acontecer. Então, vai ter um dia que você vai acordar sem energia nenhuma para escrever e não quer nem sair da cama. É um imprevisto e vai acontecer. Compreender que esses 3 blocos existem para todas as pessoas, independente, é essencial para criar um planejamento realista. Quando você vê aquela rotina fitness da blogueira, quando você vê aqueles empresários filmando a rotina, e aí tem um monte de pessoas ao redor, por que eles conseguem fazer tantas coisas? Porque eles mitigam o máximo os imprevistos. Eles têm as babás para cuidar dos filhos, eles têm as marcas que patrocinam e trazem os produtos no dia a dia deles, eles têm um personal que treinam eles estão perto dos locais onde eles precisam fazer as coisas, eles têm os motoristas deles. Então, quando eu falo de objetivo coerente, é entender que essas pessoas, elas de fato têm mais tempo na vida delas, porque elas gastam dinheiro para mitigar todos esses imprevistos e focar mais nos objetivos. Então, a questão aqui, quando eu falo, se alguém está te dizendo que o seu objetivo tem que ser A ou B, entenda o momento de vida de cada pessoa. Se você está partindo de um lugar completamente diferente, não faz sentido fazer essa comparação. Não é inteligente fazer essa comparação. Você vai ter muito mais imprevistos na sua rotina do que essas pessoas que gastam uma grana para ter toda uma estrutura que vai mitigar os imprevistos. Por isso, entenda isso quando você for definir o seu planejamento, os seus objetivos. Entenda agora que chegou na metade do ano, se lá no começo do ano você criou objetivos completamente incoerentes com o seu momento de vida, às vezes olhando para pessoas que não têm o mesmo padrão de vida, que vieram de lugares diferentes, que estão em momentos diferentes. Então, compreender esses 3 blocos, rotina, projeto e imprevisto, é fundamental para que as pessoas criem planejamentos realistas. A maioria dos planos eles falham porque consideram apenas os projetos. Eles ignoram o peso da rotina, das coisas que você tem que fazer, o tempo que você gasta nisso e o impacto inevitável dos imprevistos. E é por isso que antes de pensar nas metas, a gente precisa calcular com honestidade como o nosso tempo está distribuído hoje. E até falo lá, eu criei uma calculadora da trilha da produtividade justamente porque a galera chega muito otimista com o tempo. E quando eu coloco lá, quanto tempo você tem de tela, quanto tempo você gasta em cuidados da casa, quanto tempo você gasta de trabalho, eles vão começar a ver que, na verdade, eu tô criando projetos para como se eu tivesse 4 horas livres no dia e eu tenho 30 minutos. Então, acho que esse cálculo é super importante refazer agora nesse segundo semestre para que a gente consiga olhar para o futuro e chegar lá em dezembro e falar, pô, eu executei aquilo que eu me propus. E aí, como você cria um planejamento anual, e nesse caso, semestral, né? Estima o tamanho da sua rotina. Sei lá, veja que família, tarefas, estudos, tempo com os amigos, eu tenho 60% do meu dia acordado ocupado pela rotina. Só faz projeto para ocupar o restante. Às vezes você tem 70, geralmente 60 é otimista, tá? Às vezes você tem 80, 85, 90. Então, pensa nisso na hora de definir os seus objetivos e os seus projetos. Analise os principais projetos que você tem em mente. Então, olha aí o que você fez no começo do ano, vê o que ainda é possível ser feito. Em seguida, numere eles em ordem de prioridade. E aí, um exemplo aqui. 1, trocar de carro. 2, fazer uma viagem nacional. 3, fazer a primeira meia maratona. Por quê? Porque pensando nos imprevistos, e se a vida bater aí um pouco mais, eu sei o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso fazer segundo, o que eu preciso fazer terceiro. E muitas vezes beleza, o terceiro não vai dar, então risca, tira. Vamos fazer só o primeiro e o segundo. Esse é o jogo. É muito difícil você acertar tudo. Então, a questão é você ter um parâmetro e perseguir esse parâmetro. O terceiro entenda a sua capacidade de entrega. Então, olha os projetos com maior prioridade e tenta estimar o seguinte: qual seria o tamanho de cada um deles em termos de tempo e energia? Imagina ali no seu dia a dia que você quer correr uma meia maratona, algo completamente novo para você. Para executar esse projeto, tenta entender quantos por cento do seu dia/semana ele vai exigir.
vai lá ser um treino na segunda de 1 hora, mais meia hora de translado. Aí um treino na quarta de 40 minutos, mais tanto. Aí no sábado eu tenho um treino de 1 hora e meia, mais treinado, 3 horas eu vou gastar ali. Você tem esse tempo? Antes de definir, eu vou correr uma meia maratona, você tem esse tempo disponível? Dá uma olhada, itera ali com a AI, tentando entender o quanto que esse objetivo vai custar do seu tempo de vida e tenta colocar ele na sua rotina. Faz sentido? Quando a gente faz isso antes de definir, internalizar, comunicar para outras pessoas, a gente geralmente olha para isso e fala, tá bom, não dá. E eu mitigo uma frustração. Ou dá, vai ser apertado, mas dá, e eu vou lidar com o sacrifício de priorizar isso na minha vida. Beleza? E o quarto passo aqui é, faça os ajustes possíveis. No terceiro, você fez uma estimativa ali da rotina, se cabe ou não cabe. Às vezes você quer muito, mas não cabe. Então, o que dá para remover ou reduzir da rotina para abrir espaço para esse novo projeto? Às vezes você vai ter que tirar de uma coisa que você realmente gosta. Mas eu acho que enxergar isso é o que a maioria das pessoas não fazem. O que eu tenho de um lado, o que eu tenho de outro, e para eu conseguir esse daqui, eu preciso tirar esse. Isso é fundamental para você não ficar estressado e chegar até o final nas coisas que você se propõe. A outra pergunta é, eu posso simplificar em um projeto para que ele caiba na minha realidade atual? Às vezes os 21 quilômetros não cabe, mas 10 cabe, pensando na estrutura. Então eu consigo simplificar meu objetivo para que eu consiga ainda assim treinar e fazer fazer uma boa prova, mas ao invés de 21, 10, porque eu vou ter menos tempo, precisar gastar menos tempo fazendo isso. E o outro ponto é, escreva um plano simples, sabe? Você não precisa de um aplicativo complexo, às vezes um pedaço de papel e umas linhas já bastam. Lista os principais objetivos e a estimativa de quanto eles vão ocupar da sua rotina. Ainda não é o momento de definir essas metas específicas, mas decidir quais vão ser realizados ali na outra metade do ano, né? Que era no começo do ano. Então, vou dar um exemplo prático, né? Qual que é o projeto? É trocar de carro? Eu coloco aqui uma categoria. Isso está alinhado com a sua rotina? Tá, porque trocar de carro eu vou ter que gastar um tempo ali procurando, enfim, mas vai caber na minha rotina. Qual que é o tempo que eu vou gastar da minha semana fazendo isso, do meu horário disponível? Às vezes 5%, 1, 2 horas por semana eu vou ficar falando, conversando, às vezes visitando para ver algum carro. E eu vou ter um tempo ali de 2 meses, mais ou menos, estimando, para fazer essa troca. Então, qual que é o ajuste necessário? Planejar melhor o orçamento mensal e estudar as opções de compra, beleza? Então, acho que tem alguns desses. Então, alcançar 3.000 inscritos na newsletter, então 15% da semana em um ano, manter a constância na produção de conteúdo, tem uma tabelinha simples, sabe? Dá para fazer isso. Então, além disso, quando você coloca essa tabelinha ali para trabalhar para você, você consegue enxergar as coisas, você facilita a integração dos hábitos facilita a integração dos projetos dentro dos hábitos que já existem. Então, eu já treino 6 vezes por semana. Então, correr uma meia maratona abaixo de 1,40, por exemplo, é um projeto que cabe com ajuste na rotina, sem a necessidade de criar um novo hábito do zero. Então, às vezes é isso. Você tem um hábito, ele só precisa ser otimizado, ou você precisa mudar a rota um pouquinho, mas vou trocar de esporte, mas eu já tenho 1 hora de bloco de energia, de gasto para esporte. Eu só vou trocar. Então, você não vai mudar tanto a sua rotina. E ser honesto consigo mesmo é fundamental. Então, ter poucos projetos que chegam até o fim é muito melhor do que começar vários e abandoná-los no primeiro 6 meses do ano. Então, pô, vira essa chave aí nesse segundo semestre. Tenta ter menos coisas, mais coisas que você consegue avançar para que no final do ano você olhe e fale, pô, eu consegui executar aquilo que eu precisava. Pô, isso aqui eu fiz lá atrás, tracei um plano, consegui. Essa sensação, ela é maravilhosa. Ela vai criando caminhos na sua mente de que se você for consistente, você vai conseguindo alcançar os seus planos. Vai alcançar tudo? Não. Vai ter uma parte ali que geralmente fica para trás. Mas principalmente se os seus objetivos forem coerentes com o seu momento de vida, você for consistente naqueles objetivos, você geralmente alcança, tá? Se eles forem coerentes com o seu momento de vida e se você for consistente. Lembrando mais uma vez. Então, o planejamento, ele precisa ser simples o suficiente para ser lembrado sem precisar de consultar um documento. Você precisa ter um espaço reservado na sua rotina que você já mapeou anteriormente. E você precisa ter uma rotina de acompanhamento constante disso, para não ser um projeto que você anota no papel e esquece, que é o mais tradicional. Então, você saber por onde começar e ter um cuidado com a comparação, né? A maioria dos planos, eu já fiz vários planos que eu me baseei na vida dos outros. Assim, eu vi um corredor e eu falei, caramba, essa pessoa aqui fez essa prova, eu quero fazer essa prova. Só que a pessoa tinha uma rotina completamente diferente, acessos completamente diferentes.
E aí eu comecei a ver que vários planos que eu me frustrei, eu estava fazendo planos não que eu queria, mas com base na vida dos outros. Então faça uma reflexão também aí nessa virada de semestre, se os planos que você definiu, eles são os seus ou eles são dos outros. Então acho que não tem nada mais satisfatório do que você realizar um plano que é seu, gastar um tempo e se sentir realizado em um plano que é seu. O contrário também é verdadeiro. Tem nada mais frustrante de você gastar um tempo, energia, dinheiro. Quando você alcançar, você perceber, pô, eu fiz isso porque eu fiquei vendo o Instagram de fulano e não era nem isso que eu queria. Eu poderia ter gasto meu tempo, meu dinheiro com outras coisas. Beleza? Dá uma olhadinha na trilha. São 4 semanas que a gente vai construir a sua rotina para ser consistente nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Você vai aprender sobre objetivos, coerência, sistemas. Você vai ter material, uma plataforma que te cobra, vai ter desafios em grupo. Então começa dia 17, dá uma olhada se faz sentido. Me ajuda a continuar aqui gravando, reforçar meu comportamento de gravar. Quero gravar 2 vídeos por semana agora. Se inscreve no canal, faz um comentário se achou que fez sentido esse vídeo. Beleza? Abraço, até mais.